Nós estamos de volta com Semana em Debate, entrevistando o ex-vereador e ex-prefeito Aloísio Palhares. Aloísio, no bloco anterior nós falamos que iríamos tocar um pouquinho no período que você esteve frente à prefeitura. Você falava que foram 3 oportunidades. No período do governo anterior, o afastamento do prefeito por determinação da justiça, você exerceu o mandato como prefeito e, portanto, hoje você está na história como um ex-prefeito de Caratinga. Pena que foi muito pouco tempo. Mas, Aloísio, nesse período, o que você imaginava e só tomou conhecimento quando assumiu? O que você pensava? Prefeitura, acontece isso. Você ouvia falar, eu imaginava, e ali você constatou que realmente acontece de coisa negativa. Bem, é aquela máxima, né? A nossa vida é feita de escolhas. Então, a última vez que eu me candidatei, eu escolhi, né? Fizemos ali uma coligação, uma união de pessoas. Eu não vou citar nomes aqui, porque eu acho que é muito pequeno falar de pessoas, eu prefiro falar de projetos. Mas aquele ditado é muito verdade, sabe, Edilson? Quer conhecer uma pessoa, dá a ela o poder. A capacidade que o poder tem de influenciar numa mudança de alguém, ou a fragilidade deste alguém, desta pessoa, em mudar os seus princípios, os seus valores. Eu convivi com essa experiência e foi muito difícil, né? Porque iniciamos ali um mandato com um projeto maravilhoso, passamos por uma campanha fantástica, em que não foi necessário dinheiro, não foi necessário compra de voto, também porque não faria tal coisa, jamais. Não fez isso como candidato a vereador, não seria nessa hora? Não fiz como candidato a vereador, não fiz como candidato a deputado, Isso. que eu tive o prazer, o privilégio de ter sido mais votado em Caratinga. Você teve quase 7 mil votos? Só dentro de Caratinga, né? Então, essa experiência mostrou-me que eu já conhecia, nós brasileiros já conhecíamos a fragilidade do legislativo, a fragilidade do executivo. E eu pude perceber também a fragilidade. Foi uma relação muito estranha com o judiciário. A primeira instância aqui teve uma postura na decisão que tomou do afastamento do então prefeito. Eu não fiz nada para provocar tal coisa. Eu nunca inviabilizei o governo do até então prefeito. Eu nunca apresentei a ele uma lista de pessoas obrigando que ele contratasse, mesmo fazendo parte do maior partido da base. Entendemos a dificuldade financeira do município, trabalhávamos com economia enorme, né? E, portanto, você tem uma decisão na primeira instância, aí isso vai em recurso na segunda instância, uma outra decisão, uma outra forma de analisar, e aí quando vai também para Brasília. Então, assim, isso me causou uma insegurança como cidadão, certo? Isso me causou uma insegurança como cidadão. Então, como eu quero me ater aqui, pelo respeito que eu tenho aos poderes, mas muito me preocupa. E por isso que o país urge a uma reforma nas suas leis, uma reforma na lei, todas as leis, né? Esse próprio processo eleitoral, no judiciário, a questão de mandato, né? A reeleição, não é? Já ser questionada muito. A reeleição, acho que é uma coisa que deve ser repensada, talvez 1 ano a mais, 5 anos, sem direito à reeleição, né? Por conta da questão da máquina administrativa. Eu li uma matéria de um jornalista, o povo lá de fora, lá na Europa, às vezes na América do Norte, vê de longe e tem uma visão, né? E ele escreveu uma grande verdade sobre o país. Um jornalista inglês, ele dizia que o Brasil, a cada eleição, se torna mais ingovernável.
por conta do quanto que se gasta em campanha. Então, essa distribuição do recurso, né? Os estados e municípios ficam sempre de pires na mão, dependendo do governo federal, né? Então, esse pacto federativo, então, essa reforma das nossas leis, né? Eu acho que urge, ou seja, colocar o Congresso para trabalhar naquilo que realmente precisa. Olha, eu quero dizer uma coisa que eu nunca disse isso em uma entrevista, eu vou dizer hoje aqui. Em 16 anos que eu exerci mandato, eu nunca fui convidado pela cúpula dos partidos, pelos políticos, para uma reunião para tratar de política pública. Então o que se discute? Poder pelo poder. Quem vai ser o candidato, quem vai ocupar o cargo, quem que vai apoiar, quem que vai sair, quem que... Presidência de Câmara. Pensamento, presidência de Câmara, nunca fui presidente. Troca de apoio por secretarias, tantas, isso, aquela, esse tipo de coisa. E aí está esse monte de ministérios, um monte de cargos. Um monte de secretarias também, né? Que nós temos excesso de secretaria dos municípios, né? Mas... Então, assim, isso realmente, a gente que tem um pensamento e leva isso de fato para o exercício do mandato, o espaço vai ficando limitado, né? Não quero que soe isso como omissão, porque ninguém luta durante 16 anos e pode ser considerado omisso, espero que não, mas são reflexões que eu tenho levado hoje, sabe, Edilson? Aos lugares que eu frequento, aos grupos que eu participo. Aloysio, uma coisa, e essa visão que você pôde ter, até então você trabalhava no Legislativo e exercendo o Executivo, você pôde ter uma outra visão, inclusive até com relação ao próprio Judiciário. Isso contribuiu para que você optasse em não concorrer mais à eleição? Olha, por exemplo, eu desejei, no final do meu último mandato, ter uma experiência como um deputado. Eu quis ser deputado, né? Eu posso falar isso porque eu não sou candidato, né? Nós estamos no período eleitoral. Eu quis ser deputado na última eleição por entender que precisávamos de uma representatividade mais próxima. E eu tive uma experiência que uma pessoa como eu não tem como ser eleito deputado no Brasil. Caratinga, falando para Caratinga, eu mando um beijo, um abraço para cada um, porque Caratinga sempre acreditou na minha proposta e me elegeu. No entanto, eu fui o mais votado e eu quero agradecer isso enquanto eu tiver a oportunidade. Obrigado a Caratinga. Mas eu dependeria de outros lugares. E para você entrar em outros lugares hoje, gasta-se muito, é muito caro uma campanha. A estrutura de uma campanha é muito caro. Então, como que alguém como eu pode conseguir, né? Então, assim, no mais, continuar, ser candidato, não é uma necessidade, eu não acho que... Você não pensa mais nisso? Não, no momento, não? Não, no momento não penso. Eu não entendo que essa é a única maneira de nós colaborarmos para a nossa cidade. Você continua afiliado ao partido? Continuo filiado, continuo presidente do partido. E nessa eleição agora você vai participar de alguma forma? Tenho. Eu presto assessoria, eu tento ajudar no mandato do então deputado Hélio Gomes. Tenho uma relação de respeito por ele e sei que Caratinga, o trabalho que nós realizamos precisa de uma penetração, né? No governo do Estado, a gente precisa de Nós estamos numa estrutura político-partidária, a nossa sociedade está assim, então eu não posso ficar alienado também, né? Eu tenho que pisar no chão e entender que tem um trâmite, e a gente precisa então do contato, do relacionamento. Então, eu busco, através dessa pessoa hoje, ter este contato, ter este relacionamento, ter este espaço. Na medida que ele, sendo deputado, já demonstra ter estrutura para poder
se reeleger ou continuar na política. Sem dúvida. E, de certa maneira, representar os ideais que você acredita. Eu acho importante porque hoje existe uma ausência muito grande de pessoas, né? Eu estava reunido com um grupo na função que hoje eu exerço na tradição, né? Administrando os negócios que faço lá, nessa prestação de serviço. E eu estava reunido com um grupo enorme de empresários de Caratinga. Os maiores empresários estavam nessa reunião. E me abordaram na possibilidade de eu voltar a ser candidato e tudo. E aí eu fiz a seguinte proposta. Falei, já fui, já exerci mandato. Eu apoio qualquer um dos senhores. Quem sabe algum de vocês, empresários, bem-sucedidos. E Caratinga está precisando de gente nova, sangue novo. Eu acredito que o sangue novo é salutar, né? Novo pensamento, uma nova forma. Eu acho que sempre é bem-vindo, né? É aliar, né, a experiência com o novo, não é? Então é por essa razão que eu valorizo uma pessoa, como a que eu citei aqui, na questão do Hélio Gomes, que é um empresário, que tem uma empresa em Caratinga hoje, gerando emprego. Então, respeitar, eu estou falando muito em empresário, mas eu queria que vocês entendessem o seguinte, por que eu estou dizendo isso? Geradores de emprego. Uma das maiores carências que eu percebi no meu último mandato, Edilson, é emprego, é trabalho. Essa juventude que está aí hoje nas escolas, as faculdades, Caratinga hoje tantas faculdades que coloca todo ano profissional no mercado. E está faltando o quê? O mercado conseguir absorver. Exatamente. Então, geração de emprego e de renda, eu acho isso prioritário. No meu primeiro ano de mandato como vice-prefeito, eu fui secretário de Desenvolvimento Social. Meu irmão, a cada 10 atendimentos que eu realizava, 8 eram pedido de emprego. Então, aquilo fiquei angustiado, porque a prefeitura não tem como abrigar. E o próprio empresário ele tem maior capacidade de gerar esses emprego, né? Conseguir mecanismo para gerar emprego. É isso aí. Então, são os empresários e o principal, né? Nós, repito, né? Caminhando para o final, nós cidadãos, nós conscientizarmos, nós politizarmos, nós elevarmos o nível das nossas discussões, nós acreditarmos que tem jeito, não é? Quando aconteceram aquelas manifestações, há uma semana atrás, eu vinha de uma viagem de negócios e no carro as pessoas me abordavam sobre política, porque não tem como, né? Sabe que a gente já foi e tal, vem um assunto. E eu disse o seguinte, sabe o que eu penso em relação do país, do Brasil? Que nós vivemos ao redor de um grande barril de pólvora, com estupim já aceso. Passou uma semana, começaram aquelas manifestações. Aí um dos empresários de BH me ligou e falou, você está sabendo do que ia acontecer, né? Brincando. Eu falei, não preciso ser adivinho para perceber que o país está nessa situação, precisando levantar para uma mudança de fato. Aloysio, infelizmente a hora, como diz outro, a hora ruge, né? O tempo passa muito rápido, entrevista com tantos assuntos ainda para a gente conversar, uma entrevista que fluiu com muita facilidade. Bom, eu queria te agradecer, Aloysio, por ter atendido o nosso convite e manifestar, em nome da direção, a certeza para você de que as nossas portas, nossas câmaras estarão sempre abertas para você, para o trabalho da Mãe Admirável. Estamos à disposição. Conte sempre com a gente. Muito obrigado, Edilson. Quero abraçar você, o Carraro, a Roseli, essa família, a semana. Sei da luta de vocês. Tenho aqui a minha torcida, meu desejo do fundo do coração de sucesso e que vocês continuem fazendo o bem para a nossa sociedade, para a nossa democracia. Obrigado. Nós agradecemos ao nosso telespectador que nos acompanhou, convidando para futuras entrevistas. Um abraço e até mais.